Sabe, a medicina do futuro, ela não está escondida em algum laboratório secreto. Ela está sendo escrita agora, nos estudos e pesquisas de hoje. Então, o que será que a ciência atual já pode nos contar sobre como a gente vai se cuidar em 2025? Bom, é nisso que a gente vai mergulhar agora. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Mas a parte mais legal é que a gente não precisa de uma bola de cristal para ter uma ideia. A resposta está sendo construída agora mesmo, com dados, com fatos, lá nos hospitais e centros de pesquisa. É isso mesmo. A base de tudo é o que a gente chama de medicina baseada em evidências. Parece complicado, mas a ideia é simples. Unir o que a ciência tem de melhor com a experiência do médico para tomar a melhor decisão. E olha, os resultados que estão saindo daí são de cair o queixo. Ok, vamos começar por uma área que está literalmente fervilhando de novidades. O jeito de tratar doenças do coração, obesidade e diabetes. É aqui que as coisas estão mudando, e mudando rápido. O primeiro nome que todo mundo está falando é semaglutida. Basicamente, é uma classe de remédios que imitam um hormônio do nosso corpo, sabe? Ajudando a controlar o açúcar no sangue e também o apetite. Ela já é super conhecida por ajudar no diabetes e na perda de peso, mas um novo estudo revelou um detalhe que muda tudo. A lógica inicial era bem direta, né? A pessoa perde peso e, como consequência, o coração fica mais saudável. Fazia todo sentido, era uma conexão indireta, mas clara. Mas aí é que vem a grande virada. Os estudos mais recentes mostraram que a proteção para o coração acontece de forma direta, ou seja, não depende da perda de peso. Mesmo que a balança não mude tanto, o medicamento tem um efeito protetor próprio. Isso, gente, é uma evidência tão forte que tem potencial para reescrever os livros de medicina. E se a semaglutida já parecia impressionante, segura essa. Vamos falar da tirzepatida. Os estudos mais recentes com ela mostraram resultados ainda melhores, tanto na perda de peso quanto no controle de todo o metabolismo. Essa frase aí resume bem o clima na comunidade médica. Não é só mais um remédio, é uma mudança total na forma de pensar o tratamento. É praticamente uma nova era na maneira como os médicos vão poder cuidar dessas condições. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar de prevenção. Para quem já teve um problema no coração, sempre existia um medicamento que era o padrão ouro, o rei absoluto, para evitar um segundo susto. Mas será que esse reinado continua? Parece que o trono tem um novo dono. Análises gigantes que juntam dados de vários estudos para ter uma resposta mais poderosa apontam um novo campeão, o clopidogrel. Ele se mostrou mais eficaz que a aspirina para evitar novos problemas e o melhor, sem aumentar o risco de sangramentos. É o tipo de descoberta que muda uma prática de décadas. E essa onda de novidades não para por aí, não. A ciência está trazendo armas novas e poderosas para lutar tanto contra doenças infecciosas, como a Covid, quanto para dar mais qualidade de vida para quem tem doenças crônicas. Por quê, né? Uma coisa é o resultado no laboratório, outra coisa é na vida real. A grande pergunta é sempre essa: tá, mas e na prática? Funciona? E foi exatamente isso que os estudos com a vacina mais recente da Covid-19 foram investigar. E a resposta que veio dos dados do mundo real foi um sonoro sim. Fora daquele ambiente super controlado dos testes, a vacina continua, sim, fazendo um trabalho incrível, diminuindo o que mais importa, gente no hospital e, claro, mortes. Saindo das doenças agudas, vamos para uma batalha que dura a vida toda para milhões de pessoas. Para quem tem asma grave, controlar a doença muitas vezes significa usar remédios fortíssimos, cheios de efeitos colaterais. É um preço bem alto. Mas essa jornada aqui mostra uma nova luz no fim do túnel. O tezepelumab, que é um medicamento biológico, está permitindo que essas pessoas finalmente reduzam a dependência de corticoides, mas sem perder o controle da asma. E isso não é só sobre respirar melhor, sabe? É sobre devolver a qualidade de vida. Mas o mais legal é que não são só os resultados que estão mudando. O jeito de fazer ciência, os bastidores da pesquisa, tudo isso também está evoluindo para ficar mais rápido e inteligente. É uma pergunta excelente, né? Como é que dá para acelerar as descobertas sem perder o rigor, sem fazer nada correndo? A resposta está em inovar não só nos remédios, mas nos métodos de pesquisa. Basicamente, tem duas coisas revolucionando tudo. A primeira são os ensaios adaptativos. Pensa neles como um GPS da pesquisa. No meio do caminho, se os dados mostram uma rota melhor, ele recalcula. Chega na resposta certa mais rápido e usando menos gente, menos dinheiro. A outra é a inteligência artificial, que consegue ler e analisar milhares de estudos em questão de horas. E no fim das contas, o que isso significa na prática?
Significa ciência mais rápida, mais barata e principalmente mais confiável. O futuro da medicina está sendo construído numa base de evidências que nunca foi tão sólida. Então, quando a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça, um desenho bem claro do futuro da medicina começa a aparecer. Se tem uma palavra que resume tudo o que a gente viu, essa palavra é aceleração. Os avanços estão acontecendo ao mesmo tempo em várias áreas diferentes. E tudo isso empurrado por uma ciência que fica mais e mais poderosa a cada dia. Isso tudo nos leva a uma última reflexão. Com essa capacidade de gerar respostas cada vez mais rápido, a pergunta deixa de ser se a gente vai resolver os grandes desafios da medicina e passa a ser quando. Qual será o próximo grande avanço? A resposta já deve estar sendo pesquisada neste exato momento.